Graça e paz, amado, mais uma vez estamos de volta com o Manar Podcast. E eu quero iniciar com uma pergunta. Você tem o desejo de ser iluminado pelo Espírito Santo para crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo? Se você tem esse desejo, então fique comigo, porque no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse assunto. Eu sou o pastor Israel e este é mais um episódio do Manar Podcast. Uma das maiores evidências de Deus na vida de uma pessoa não é apenas a sua profissão de fé, mas seu crescimento espiritual ao longo do tempo. O verdadeiro cristão, ele nunca permanece o mesmo. Ele sempre cresce um pouquinho, embora ainda haja lutas contra o pecado, ele experimenta uma transformação espiritual, uma transformação contínua, produzida pelo Espírito Santo de Deus. Entendemos que o Espírito Santo, ele faz a sua obra. E a obra da graça de Deus, ele faz de uma forma completa, do começo ao fim. Então, o mesmo Espírito que regenera é o mesmo Espírito que também santifica. Olha que coisa interessante, que parece óbvio, mas muitos não compreendem a profundidade. O crescimento espiritual não é o resultado apenas do esforço humano, mas da atuação do Espírito Santo na vida do crente. No texto de 2 Coríntios, no capítulo 3, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e todos nós, com rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Olha, aqui o apóstolo Paulo nos mostra que somos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo de Deus. Essa transformação progressiva é um processo que inicia-se no período em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e ela segue toda a nossa jornada espiritual até o dia em que ou o Senhor virá buscar sua igreja ou nos convocar para estar diante dele. Então, dentro desse contexto, o objetivo da obra do Espírito Santo, ele inicia-se aqui uma mudança interior. O Espírito Santo, ele trabalha no coração do crente, no coração do cristão, para desenvolver uma humildade, mansidão, domínio próprio e santidade. Aquilo que antes dominava a vida do homem interior, agora o Espírito trabalha no coração dele para que ele desenvolva amor, mais humildade, para que esse orgulho seja confrontado, o egoísmo ele é enfraquecido, a busca pelos prazeres pecaminosos, ele perde força diante do amor de Cristo. E essa transformação, ela não ocorre instantaneamente. Ela é obra do Espírito Santo e ela é de forma gradual e contínua. Agora, o crescimento espiritual verdadeiro, ele não é medido pelas
vamos dizer assim, apenas pelo conhecimento adquirido, mas pela semelhança crescente com Jesus. Deus poderia agir diretamente sem utilizar instrumentos. Mas por que ele não faz isso? Porque ele usa a sabedoria. E na sabedoria dele, ele escolheu usar meios que fortalecem o seu povo. O Espírito Santo, ele opera através da leitura das Sagradas Escrituras, da pregação da palavra, da oração, dos sacramentos, da comunhão uns com os outros, que são métodos ordinários, comuns do dia a dia do crente e da igreja. Então, o crescimento espiritual, ele não acontece de uma forma automática. O cristão é chamado a utilizar diligentemente os meios de graça, que são esses que nós falamos, que Deus estabeleceu. Muitos desejam amadurecimento espiritual de forma automática, sem compromisso com a palavra. Muitos querem ter intimidade com Deus sem ter uma vida de oração. Porém, o Espírito normalmente trabalha através de instrumentos que transformam o nosso coração, a nossa mente, para buscarmos as coisas de Deus. Isso se chama maturidade cristã. A maturidade cristã não nasce do isolamento espiritual, mas da comunhão constante, perene, contínua com Deus e com o seu povo. O crescimento espiritual, ele não acontece sem lutas. Sabemos disso. O cristão enfrenta tentações, o cristão enfrenta fortalezas, porque dentro dessa condição, essas provações, essas fraquezas, mesmo do desânimo, elas muitas vezes mostram que nós somos insuficientes para enfrentá-las sozinhos. E é exatamente nesse contexto que a obra do Espírito Santo se faz presente. Ele consola o aflito, fortalece o cansado, corrige os desviados e encoraja os desanimados. O Espírito Santo, ele fortalece o crente, preserva os crentes na fé. A segurança da salvação, ele não depende da capacidade humana de permanecer firme. Então não tente ser firme na fé pelas suas próprias forças, você não consegue. A fidelidade a Deus é que sustenta os filhos de Deus. Isso não elimina nossa responsabilidade, mas nos lembra que a perseverança dos santos é resultado da graça sustentadora do Senhor. O crescimento espiritual é uma obra sobrenatural realizada pelo Espírito Santo. É Ele que transforma o nosso caráter, é Ele que utiliza os meios de graça para nos amadurecer, para nos sustentar em meio às lutas, aos embates da vida, às dificuldades, às provações que muitas vezes vêm sobre nós, às aflições do mundo. Então, Ele transforma o nosso caráter para conhecermos os meios de graça dados por Deus. A santificação, ela não acontece da noite para o dia, mas é um processo contínuo. Que possamos, diante dessa mensagem de hoje, depender cada vez mais da atuação do Espírito Santo na nossa vida. Que você possa buscar o Senhor todos os dias, com alegria no coração, singeleza, e que dia após dia nós sejamos transformados, como diz Paulo, de glória em glória, para a honra e para a glória do Senhor Jesus.
nosso amado Redentor. Queridos, eu sei que o caminho de seguir a Cristo não é fácil, mas o próprio Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Levante a cabeça, siga em frente, o Senhor está contigo. Não esmoreça, não desista, mas clame ao Senhor e Ele te ouvirá. Tá certo? Fica com Deus. Se esse podcast de hoje te ajudou, te esclareceu alguma coisa, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, coopere conosco, falando aqui nos comentários, diga o que é que você está achando. Dê o seu like, se gostou, dê o seu like, se não gostou, dê o dislike. Em todo caso, tudo é muito importante, porque a gente vai saber que estamos ajudando outras pessoas. Tá certo? Fica com Deus. Nós nos veremos, com a graça de Deus, no próximo podcast.